Olá, família brasileira! Mas que gostoso a gente poder estar juntinhos num dia tão agradável, não é? Para que a família fique realmente cada vez mais informada sobre assuntos importantes. Mas muitas vezes a informação não é sempre alegre e agradável, não é mesmo? Às vezes a gente tem que informar também sobre problemas, sobre dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala do resultado positivo do teste de gravidez, lógico que todo mundo fica alegre, feliz. Afinal, é a realização de um grande sonho, não é verdade? É tão gostoso a gente poder imaginar o bebezinho que vai crescendo dentro do próprio ventre. A gente fica fantasiando o seu rostinho, o seu olhar. Mas, muitas vezes, de uma hora para outra, o sonho pode virar um pesadelo. Quantas mães passam por essa constatação da perda gestacional? É muito difícil, não é verdade? Mas é um assunto, é uma realidade e a gente tem que enfrentar. E esse vai ser o nosso assunto de hoje no programa Família em Foco. A gente vai dar orientações de como lidar com essa perda tão difícil. Mas também vamos falar hoje no programa, justamente naquele quadro do Faça Junto, que é toda a família unida, sobre a biodiversidade. Porque a gente já sabe que se refere à variedade da vida no planeta Terra, não é verdade? É uma das propriedades fundamentais da natureza. É responsável pelo equilíbrio, estabilidade do ecossistema e é a fonte do imenso potencial de uso econômico. E a nossa querida repórter Marisa Carnicelli vai mostrar isso, uma reportagem que fala exatamente sobre esta questão e que vai ensinar também às crianças a importância de cuidar do meio ambiente, que é fundamental. Agora, como a gente começou a falar que existem certos assuntos que são difíceis, mas na verdade eles têm que ser enfrentados, porque sempre, diante de uma situação difícil, existe sempre um crescimento, existe uma oportunidade de evolução, porque a gente muda com o sofrimento, não é? Então vamos transformar esse sofrimento em alguma coisa positiva. E com certeza você já ouviu falar muito sobre o aborto, que é a interrupção da gravidez pela morte do feto, do embrião, enfim, junto com os anexos ovulares, não é verdade? Pois muito bem, a gente sabe que o aborto ele pode ser espontâneo ou ele pode ser provocado. E se calcula que 25% das gestações terminam em aborto espontâneo, sendo que 3/4 ocorrem nos 3 primeiros meses da gravidez, logo no início. A causa do aborto espontâneo no primeiro trimestre, na maioria das vezes, é por a causa de um distúrbio de origem genética. Agora, para falar sobre isso, sobre perda gestacional, eu recebo 2 convidadas muito importantes que vieram até aqui dar os seus depoimentos e também dar as suas informações que vão ajudar a todos. Eu recebo a presidente da Associação Artemis, a professora de Portugal, nossa santa terrinha, Maria Manuela Pontes. Muito obrigada por ter vindo, viu, Maria Manuela? Obrigada eu. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Ai, nós é que agradecemos. Gente, ela mora num lugar maravilhoso que é Braga, que eu conheço muito bem, ali em cima ao norte, e vai nos falar a respeito da sua experiência e também de um livro muito importante que ela escreveu, Maternidade Interrompida. Este livro é muito interessante, a gente recomenda, ela está vindo ao Brasil fazer também a divulgação desse trabalho maravilhoso sobre a experiência dela a respeito da perda gestacional. Nós recebemos também a psicóloga, também muito querida, Márcia Maria Coelho. Muito obrigada, Márcia Maria. Obrigada a você. Ela também veio aqui nos enriquecer com as suas experiências, né, tanto como profissional como de vida, para nos auxiliar nesta busca de como superar certas situações que são tão difíceis na vida de todos nós. Então, muito obrigada às duas por estarem aqui ajudando a tantas famílias, né? Primeiro, Manuela, eu gostaria de saber da sua parte como surgiu a ideia do seu livro Maternidade Interrompida. Como foi que você idealizou este livro? Bom, o livro tem um caminho de 7 anos até ao momento em que ele chegou. Eu vou lá atrás para explicar como é que ele nasce. Sim. Eu fui mãe no ano de 2000 de 2 bebés que não nasceram. Eu engravidei e perdi 2 bebés em 6 meses.
e na altura que eu perdi os meus bebés, havia muito pouca informação, aliás, não havia informação, nem instituições que ajudassem as mulheres que perdem os bebés a superar este trauma, esta dor. Sim. E foi quando o projeto Artemis, a associação que eu presido, nasce sensivelmente em 2001. Foi criada com o objetivo de poder prestar apoio emocional e informativo a todas as mulheres que perdem os bebés. Ao longo destes 7 anos de trabalho junto destas mulheres, nós fomos percebendo que há muito pouca informação humanizada. Há muitos livros técnicos. É verdade. Os médicos escrevem para os médicos, não é? Certo. A linguagem, não é verdade? É diferente, não se sente tanto essa proximidade. Não. E eu fui percebendo na associação que elas o que querem é identificar-se com outras histórias iguais. E fui recolhendo testemunhos, histórias de mulheres para escrever o Maternidade Interrompida, no sentido de elas poderem identificar-se com outras histórias iguais às dela. Nossa, maravilhoso. Foi assim que ele nasceu. Nossa, então, na verdade, são relatos de casos, não é? Desse sofrimento e da superação. Se coloca a superação também. Nossa, muito interessante. Márcia, eu gostaria que você falasse um pouquinho também dessa sua experiência, não é? Porque você também tem uma história de perda. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Porque a gente, quando fala como profissional, é uma coisa, não é verdade? Agora, quando se sente na pele, eu acho que enriquece muito esse olhar humanizado para o sofrimento alheio, não é? Sim. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando também, porque é muito importante para as mães ter a oportunidade de estar falando sobre a sua experiência. Sim. Eu tive 2 experiências diferentes. A primeira foi quando eu estava morando na Inglaterra. Eu estava de 42 semanas de gravidez, tinha passado o prazo e os médicos estavam aguardando o parto normal. E aí até que eu fui para a maternidade e o bebê tinha acabado de morrer. Ah, meu Deus. Foi muito difícil. Naquele momento a gente perde o chão. Claro. E a gente não sabe o que fazer. E a gente está nas mãos dos profissionais. Esses profissionais, eles têm muita responsabilidade nesse momento, porque a mãe, ela não sabe o que vai fazer. Ela está entregue ao desespero. Né? Então, eu fiquei quase 23 horas, quase um dia inteiro, né? Tentando dilatar para a retirada do bebê. Foram horas intermináveis e a enfermeira, volto a dizer, foi na Inglaterra. Perguntou a mim se teria alguém que eu gostaria que estivesse ali naquele momento. E como eu não tinha família lá, só meu marido, ele ficou do meu lado, eu pedi que uma freira viesse. E ela ficou do meu lado o tempo inteiro. Então foi assim bastante acolhedora aquela situação. Eu senti assim que apesar do sofrimento eu estava tendo apoio. E o bebê saiu, aí as enfermeiras começaram a se locomover no quarto. Você já notou que tinha alguma coisa? Não, e eu sabia que estava morta. Sabia? Você sentia que... Não. O diagnóstico foi antes. Ah, entendi. É sempre dessa forma que é feito, né? O bebê morre e aí agora nós vamos retirar. E aí as enfermeiras se movimentaram e falaram, olha, agora nós vamos trazer o bebê para você. Elas arrumaram o bebê e trouxeram. Mas eles não perguntaram para mim. Eu realmente, se falasse qual que é o meu nome naquele momento, eu acho que nem eu saberia como que eu chamava. Claro, todo esse desgaste. Muito desgaste. Aí veio o bebê, tiramos fotos, foi batizado com a irmã e levaram embora. No dia seguinte, fui para um quarto sozinha. Lá na maternidade tem um grupo que chama Sandes, é uma ONG da Inglaterra, que está dentro da maternidade. Então eu me colocaram no quarto sozinha e de repente veio o álbum, pum, no meu colo. Esse álbum, eu comecei a folhear, era de mães que tinham passado pela maternidade e deixado as suas lembranças de filho que tinha morrido. Aquilo lá foi a melhor coisa que pôde me acontecer. Porque naquele momento eu não sabia o que fazer, né? E vendo outras mães
Na mesma situação, Foi não é? bastante consolador. Uhum. Fui para minha casa e comecei a ler livros como a da Manuela. Sim. Muito, sabe, eu queria saber, explicar o que aconteceu comigo. E lendo um livro assim, que fala sobre a experiência de mães que passaram por situações de perda gestacional, você se acalma, você, sabe, você começa a ver que você não é um ET. Não é a única, né, a não passar é por esse sofrimento. A única que você pode contar com as pessoas. Eu recordo-me, porque eu perdi os meus bebés em 2000, Sim. e recordo-me, e é assim que acontece hoje na associação, porque há uma lacuna enorme a nível da relação médico-mulher. Eles passam muito pouca informação e estas mulheres, assim como eu, saem do hospital e mergulham na internet. Sim. Porque elas precisam, como dizia a Márcia, de respostas, Claro. precisam de perceber o que é que está a acontecer. E, Márcia, Manuela, desculpe-me, só uma questão que eu acho que é importante para todos que estão nos ouvindo. Quais são as perguntas que você percebe que, você que passou por isso e a Márcia também, quais são as perguntas mais comuns que vêm nesse momento da perda? Primeiro, porquê? Sim, que Não é o fundamental, né? Por que aconteceu? Porquê que me aconteceu isto se eu queria tanto o meu bebê? Sim. E depois a procura, eu tenho que saber a causa. Não é? Eu tenho que encontrar a causa da perda do meu bebê. E como falávamos no início do programa, a perda no terceiro trimestre, muitas vezes não se encontra a causa. Exato. Não se encontra um porquê. E nós achamos também que no primeiro trimestre os hospitais não têm uma procura efetiva de rastreio ao produto abortivo, como eles chamam, não é? Sim. Como é tão natural perder-se um bebê no terceiro trimestre, Não para sei, eles, sim. muitas vezes não há uma preocupação em fazer uma investigação verdadeira ao produto abortivo. Sim. E as causas não aparecem. Mas é necessário que, não havendo uma causa, haja um diálogo entre médico e parturiente. Um diálogo que acalme aquela mulher, que lhe permita sair daquele hospital com alguma luz e alguma esperança, não é? Acho muito importante que você diga isso, até para os profissionais que estão nos ouvindo. O que este médico, naquele momento, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa é um excelente profissional, mas não tem a disponibilidade interna, não é? De, às vezes, lidar com o sofrimento do outro nesse aspecto, ter a paciência de explicar. Mas o que ele poderia dizer nesse momento, que você que lida com tantas parturientes, né, que passaram por a mesma situação, e mães, né, que também tiveram os filhos e que logo em seguida vieram a falecer, mas como este profissional pode dizer alguma coisa que você sente, lógico que cada caso é um caso, mas você sente que acalma, que dá, parece que acalmar mesmo, né, da alma. O que pode ser dito, né, nesse momento de tanta dor? Eu costumo dizer que não há uma regra. Sim. Não há uma regra para seguir. Agora, o médico tem que estar disponível. Não é? Para conversar com a mulher. O que nós temos vindo a verificar é que o médico passa a informação: o seu filho faleceu, mas você é nova, portanto, é nova, não pense mais nisto, volta a engravidar. E a mulher precisa de ser muito bem esclarecida de todo o procedimento que vai acontecer após a perda. Sim. E muitas delas, o médico diz-lhe: vamos fazer cortagem, e elas nem sabem o que é uma cortagem, é? Entram em pânico. Explicar-lhe o procedimento e depois as alternativas após isto. Por exemplo, eu repito isto muitas vezes quando tenho a oportunidade de conversar, porque o protocolo hospitalar neste momento está feito para que uma mulher só seja analisada, investigada a partir da terceira perda. Isto é, elas têm que perder 3 bebés para depois ver o que é que se passa. Nós na associação temos verificado que esta análise na terceira perda, se fosse feita na primeira, evitaria. Pois é, esse sofrimento, não é? Todas essas situações que a gente vê. E elas nem sabem que isto existe. Portanto, elas perdem o bebê e avançam para uma segunda gravidez cheias de esperança. Claro. E depois, se volta a acontecer uma perda, elas perdem o chão. Têm pouca informação, têm pouca humanização entre... O médico não passa, não está disponível e é terrível para elas.
Nossa, com certeza. Olha, quantas coisas a gente está aprendendo aqui nessa situação, porque muitas vezes a gente não passa por essa situação, mas conhece alguém muito próximo que está assim, e a gente tem que aprender a saber como podemos minimizar o sofrimento das pessoas que a gente ama. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas voltamos já já com mais dicas de como a gente pode auxiliar as pessoas que passam por esse tipo de situação e como nós, enquanto pessoas que estão sendo, enfim, vítimas de uma perda tão difícil, como é que podemos agir, com o que nós podemos procurar para auxiliar nesse momento de superação. Eu volto rapidinho, tá? O trauma é toda a vivência de algo que é inesperado, onde a gente não consegue atribuir uma representação, um sentido a algum fato. A gente pode considerar o aborto como sendo, sim, um fato muito traumático. E é muito difícil aceitar o que a gente não pode entender. Mas por que aconteceu isso comigo, não é? A gente não tem uma resposta objetiva, clara. Como é que alguém pode morrer antes de nascer? Porque é totalmente antinatural. E eu acredito que a Manuela, que é presidente desta ONG Artemis, ela passou muitas vezes por essa situação com as parturientes, né? Perguntando por que eu, né? Como é que foi? Quais são as perguntas mais comuns, Manuela? A maior dúvida delas é o porquê, não é? A ideia que a sociedade passa de a mulher como um ser capaz e com disponibilidade para reproduzir um ser à sua semelhança é uma das realidades mais fortes hoje em dia, não é? As mulheres têm esse dom de reproduzir um ser à sua semelhança e não somos preparadas para o reverso da moeda, não é? A gravidez é, neste momento, um assunto passado pelos médicos, pelos mídia, pelas revistas, como uma coisa simples. Natural, é simples, né? Ficar grávida e é uma certeza, é um facto, é um dado adquirido que eu, depois de estar grávida, tenho um bebê saudável. É verdade. E eu cresci com esta ideologia e todas as mulheres crescem, não é? Um dia, quando eu quiser ser mãe, basta querer-se e sou. É verdade. E não há muita informação a passar sobre a perda gestacional. Quando ela acontece, estas mulheres nem sequer sabiam que ela existe. Há muitas mulheres na ONG que me dizem assim: eu achava que só quem não quer ter o bebê é que pode abortar. Nunca me passou pela cabeça que eu querendo ou não abortasse. É verdade, o aborto espontâneo, não é? É. Nossa, a Márcia teve duas experiências, na verdade. Ela nos relatou no primeiro bloco a questão do filho que ela teve na Inglaterra e que infelizmente faleceu. Agora, qual foi a sua segunda experiência, Márcia? Então, foi no mesmo ano. O erro foi, tá? Eu vejo como erro, tá? Engravidar logo depois. Depois de 3 meses, eu estava grávida novamente. Sim. Porque algumas pessoas, na época, né, que chegavam perto da gente, falavam assim, de mim e do meu marido: engravida logo sua esposa para você resolver essa tristeza dela. Não deixou viver o luto, né? Eu estava tão triste que meu marido falou assim: eu vou pegar uma cadeira de rodas e você vai sentar e vai sair de casa. Nossa. Eu falei: não, eu ando. E logo depois eu fiquei, né, eu tinha uma criança de 4 anos, o Pedro. Sim. E eu fiquei grávida e o Pedro, mas mesmo assim eu chorava muito, mesmo grávida. E o Pedro falava: mãe, não chora, mãe, você tem outro bebê na sua barriga. Olha. Ele tinha 4 anos. Eu falei: meu filho, mas é assim mesmo. Mas aí depois eu tive a oportunidade de ter uma passagem para vir no Brasil. Depois de 3 anos eu não vinha no Brasil. Eu estava grávida de 5 meses, 4 meses e meio, quase 5. Deram autorização para eu vir e eu peguei o avião com meu filho de 4 anos. Sim. No avião comecei a sentir contrações. Cheguei no aeroporto de Cumbica, eu e meu filho, no sábado de manhã. Não tinha ninguém para pegar o carrinho, aquelas malas. Bom,
Cheguei em Campinas, eu sou de Campinas. Sim. Aí eu já estava no processo bem avançado. E o meu médico me colocou no carro dele para levar até a maternidade. Lá era eu e o médico, só que ele tirou o bebê. Ele estava saindo já o bebê. Né? Então foi um parto normal com 5 meses de gravidez. Aí eu fui para casa. Na minha casa ninguém conversa sobre isso. É como se eu tivesse chegado da Inglaterra num dia depois. Entendo. Aí a gente ouve muito a Manuela falando, né? E eu também falo muito sobre o pacto do silêncio. Ninguém quer conversar comigo porque quer te poupar, né? Eu vou poupar chorar. do sofrimento, poupar. E você acha que é muito importante falar? Muito, é extremamente importante. Então as pessoas ficavam perguntando como que era viver na Inglaterra. Eu queria falar do meu filho que eu perdi. Entendo. Essa segunda gravidez que eu perdi foi a confirmação da primeira para mim. Eu não deveria ter ficado grávida de novo tão cedo. Sim. E a gente observa que muitos médicos hoje estão orientando as mulheres a ficarem grávidas num curto tempo de... Quer dizer, então, que para solucionar a dor do luto, se coloca imediatamente como um estímulo, não é? A uma nova gestação, sem que a pessoa tenha feito, como a Manuela falou, toda uma pesquisa para verificar, não é? Através de um geneticista, enfim, se teve alguma coisa que ocorreu que pode vir a ocorrer. E também o trabalho psicológico, não é verdade? Que é fundamental. Eu dou um exemplo muito simples que é quando uma mulher perde um bebê, independentemente de ter sido um parto normal ou ter sido sujeito a uma cesárea, não é? Sim. Para extrair o bebê, a cicatriz física, ela cura muito rápido. É verdade, não é? Alguns meses, né? E nem meses, às vezes basta 1, 2 semanas e eu estou apta fisicamente para fazer as minhas atividades. Mas ela pode estar a ficar doente para o resto da vida. E uma gravidez, imediatamente após uma perda gestacional, não vai substituir o filho que perdeu. Não vai. E o que nós reparamos também é que estas mulheres tendem a fazer, a criar patologias psicossomáticas do fórum psicológico com o decorrer do tempo, porque não passaram pelo processo de luto. Que é importante, muito importante. Você, como psicóloga, o que você diria para uma pessoa que passou, ou para os parentes que estão ao redor, que vem uma pessoa passando por essa situação? Qual seria a melhor maneira deste parente ajudar, auxiliar essa pessoa que passou por uma situação como essa? Eu orientaria aos parentes, né, deixar com observações, tipo, você é nova, você pode ter outro, esse filho não era para você ter, ele já é um anjinho. Tirar essas observações e se colocar disponível, sabe? Ser uma pessoa disponível, sentar do lado e ter, assim, condições de ouvir aquela pessoa chorar. É válido, você acha, que perguntar assim, olha, posso te ajudar de alguma maneira? Nossa. Ou então ser claro assim, não sei o que fazer para te aliviar. Isso não ajuda bastante? Ser claro, olha, o que eu posso fazer? Eu estou vendo o teu sofrimento e não sei, devo falar sobre o assunto? Não devo? Acham que isso é válido, vocês que passaram? Você pergunta, você gostaria de sair? Você gostaria de tomar um café? Queres conversar? Sobre isso? Sobre isso, né? Sobre isso. Não é conversar sobre... amenidades, né? Não. Queres conversar sobre isso? Queres conversar sobre o teu filho? Sobre o que sentes? Porque elas querem conversar, mas não vão conversar se não encontrarem do outro lado uma receptividade honesta e humilde. Não é? Elas precisam de entender que a pessoa respeita e dignifica aquele momento. Se elas encontrarem essa dignidade no momento, elas vão chorar, vão conversar e não vão fechar-se num silêncio que é muito perigoso. Com certeza. Você desenvolveu algum tipo de trabalho através desse teu sofrimento? Porque o sofrimento sempre pode se transformar em alguma coisa que seja produtiva para o social, não é verdade? E, lógico, vai fazer muito bem à nossa alma quando a gente se sente útil. Desde que eu perdi minha filha, como eu disse a você, eu li muito, né? Sim. Primeiro eu comecei a ler depoimentos. E como eu sou psicóloga formada, eu comecei a ler coisas da psicologia. Certo. Voltei para o Brasil e o ano passado eu defendi o mestrado. E nesse mestrado o tema é a experiência da mãe que perdeu um natimorto. Né? Foi assim uma dissertação belíssima.
Eu falo que é belíssimo porque Não, fui mas eu. com certeza. E depois eu conheci a Manuela e nós estamos, sabe, eu sou colaboradora do projeto Artemis. Que beleza. Então nós temos o projeto Artemis aqui no Brasil também. Representando, né? Maravilhoso, porque isso é importante, para a gente poder passar essa informação para aqueles que nos ouvem, não é? Queria, se fosse possível, inclusivamente de agradecer à maternidade Amparo Maternal e à Embryo Consult, porque são duas instituições ligadas à maternidade. Sim. Que compreendem exatamente a dimensão do que a perda gestacional implica. E a perda gestacional não implica só um processo físico, implica um processo psicológico. Enquanto as instituições não perceberem isto, estas mulheres vão continuar a viver, a fazer um luto completamente abandonadas a elas próprias. Com certeza. Nossa, olha que importante tudo isso que a gente está ouvindo. Agora, Manuela, eu gostaria que você dissesse, como a Márcia abordou, o que os parentes podem fazer, o que a parturiente pode fazer. A mulher que perdeu... A mulher que perdeu o bebê. Pronto. O meu conselho, primeiro, é que comecem a utilizar dentro da bolsa, colada nas paredes da casa, onde quiserem, a palavra acreditar. Elas, muitas delas querem desistir. Muitas delas acham que não vão conseguir suportar uma nova gravidez. Entendo. O primeiro passo é acreditarem que é possível. É possível. O segundo passo é procurar ajuda. Perfeito. Há mulheres, sim, que sozinhas podem conseguir elaborar o seu luto, mas nós, pela experiência que temos ao longo destes 7 anos, são muito poucas. Sim. Então, devem procurar ajuda. Não é sinónimo de fraqueza. Isso é que é importante, porque normalmente a pessoa acha, se eu for recorrer a alguém é que eu não estou sendo forte o suficiente para superar. Não, é sinónimo de coragem. É verdade. Não é? Eu saber que aquele momento é difícil, que aquele momento pode acabar com a minha vida e com a minha sanidade mental e eu vou à procura de uma estratégia para superar aquele momento. Procurar ajuda e falarem sobre o assunto. Mesmo que vejam que as pessoas ao lado não queiram falar ou fujam, elas eduquem-nas a ouvir. As pessoas não sabem ouvir uma mulher que perdeu um filho. Como estávamos aqui a dizer, não é? Dizem as coisas erradas porque também não procuram saber sobre a perda gestacional. Sim. São os meus 3 conselhos. É acreditar, é procurar ajuda e falar sobre o que sentem. Perfeito. Márcia, o que te ajudou mais, você que passou por 2 situações dificílimas, a fazer essa superação? Qual foi, digamos, uma frase, uma situação que te deu aquele input, sabe, de você começar a reagir? Então, a minha pergunta, né, quando era quanto tempo que aquela dor ia continuar comigo? Sim. E eu ouvi uma mãe, né, falando assim, olha, eu tenho 10 anos e há 10 anos eu lembro do meu bebê. Mas agora não com tanta dor. Então eu ouvi uma mãe que tinha passado por isso, então naquele espelho assim, eu vi, então eu tenho esperança, né? Perfeito. Nossa, você disse uma coisa muito importante, porque na verdade quando a gente fala em superação, muitas pessoas acreditam que é não lembrar mais sobre o fato. E não é isto. A lembrança vem, só que a interpretação que se dá àquele fato é diferente, não é verdade? É muito importante. Quando você então lembra das suas gestações e tudo, o que você lembra que te ajudou assim a superar? Existe alguma coisa que você trabalhe na tua mente que ajude a superar? Quer dizer, a lembrança vem, mas você fez alguma associação positiva? Falar muito. O meu marido sempre foi uma pessoa bastante importante, a minha família, sabe, isso foi muito importante para mim. A família é muito importante. Com certeza. Existe um estudo britânico que chegou à conclusão de que 20% dos casais que perdem um bebê, até aos 2 anos após a perda, separam-se. Não é? Isto é um indício grave de que a perda gestacional não influencia a mulher como
uma única pessoa, mas sim como interligada a um processo social também. Nossa, isso é muito importante. Olha, esse dado mostra que realmente houve, além de todo aquele problema somático que a gente sabe, houve uma mudança em toda a dinâmica familiar em decorrência da dor que aquela mãe que perdeu aquele filho e o pai também começou a, enfim, a gerar ali e houve uma desestrutura. Olha quantas coisas a gente aprende, não é verdade? Então a gente aprendeu fundamentalmente que é muito importante falar. Tanto a pessoa que perde o bebê, como aqueles que estão ao redor, devem sim enfrentar a situação e não sabendo como, perguntem, busquem informação. Vocês estão vendo, nós temos aqui uma ONG maravilhosa, né? O Instituto Artemis, que está auxiliando as pessoas a passarem por essa situação. E eu quero agradecer imensamente a vocês. Manuela, muito obrigada. Ela é autora desse livro maravilhoso, Maternidade Interrompida. Esse livro tem, como ela muito bem relatou, vários casos que demonstram realmente como a gente pode lidar com uma dor tão grande e isso tudo de uma maneira positiva. Então, quero agradecer a Maria Manuela Pontes, muito obrigada, querida, e que seja um sucesso, claro, viu? E obrigada. com certeza vai orientar muitas pessoas e familiares que estão nessa situação. E a minha querida Márcia, muito obrigada por ter vindo, querida. Obrigada pelo teu relato, pelo teu testemunho, como a gente diz, a força, porque mulheres como vocês mostram, na verdade, que a gente tem como superar as dificuldades, né? Elas existem, mas é como a gente falou, de uma dor, a gente tem uma oportunidade de ser alguém diferente diante desse social. Quantas pessoas vocês estão ajudando através da dor que vocês passaram? Então, eu quero agradecer imensamente, viu? Muito obrigada a vocês, que continuem com esse sucesso, sabe? Desse trabalho maravilhoso de auxiliar tantas pessoas nessa situação. E vocês já sabem, vocês entrem também no site. Manuela, por favor, você poderia repetir o site do Instituto Artemis? É www.associaçãoartemis.com. Sem acentuação. Certo. É assoquiacãoartemis.com. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Mesmo, viu? E a gente vai rapidinho para o intervalo, porque a gente tem mais dicas de como a gente pode fazer com que haja mais harmonia dentro da nossa família. Vamos falar sobre biodiversidade e os nossos amiguinhos voltaram das férias maravilhosas e estarão conosco daqui a pouquinho, tá? Eu vou rapidinho para o intervalo e eu volto já já.